gente, aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com vocês sobre o filme Blue Jean, que eu assisti numa cabine online. O filme estreia nos cinemas no dia 27 de julho aqui no Brasil. Se você não conseguir ir ao cinema, você pode depois assistir em streaming. Eu já adianto a vocês que super vale a pena. É um tema que incomoda muito, né, por a gente assistir e entender que até hoje as coisas acontecem de um jeito que não é bacana que consigam acontecendo. Eu tô falando sobre todo o preconceito que existe sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Esse filme Blue Jean, ele vai retratar a vida de uma professora lésbica. O nome dela é a Jean, né? Ela é vivida maravilhosamente bem pela Rose McEwan. E ela é uma mulher que ela não tem coragem de sair do armário. As pessoas ali ao redor dela não sabem que ela é lésbica e ela tem um relacionamento com a Vivi, que é o papel da Carrie Hayes. De olhar, por que eu tô dizendo isso, né? De olhar, ela não tem nenhum traço, né, assim, masculinizado e tal. Já a namorada dela, ela já faz mais uma linha que a pessoa olha e começa a perceber que ela tem alguns traços ali que são identificados, né, como traços mais masculinos. Ainda que as duas tenham cabelo curto, o jeito das duas se vestirem, né, as tatuagens ainda. Eu tô falando da década de 80 ainda por cima, gente. Esse filme se passa em 1988. Numa época onde a Margaret Thatcher, uma mulher que foi tão retratada em vários filmes, como A Dama de Ferro e tal, ela era extremamente homofóbica. Ela aprovou vários projetos na época na Inglaterra, eu acho que o código era o número 28, onde diziam que a comunidade LGBTQIAPN+, ela não deveria existir, deveria esconder essas pessoas para que as crianças não fossem afetadas por elas. Era crime. Ela queria criminalizar, ela queria esconder essas pessoas e ela queria também, ela dizia que essas pessoas, né, no que ela provava, eram mulheres promíscuas, subversivas, que mereciam serem reprimidas e escondidas na sociedade, viverem à margem mesmo. A Jean, ela é uma moça muito bonita que dá aula de educação física para meninas numa escola, né, ali como se fosse de ensino médio. Ela esconde a orientação sexual dela, né, para ela poder manter aquele emprego. E ela também não fala muito sobre a vida dela com as outras pessoas. Ela vive num núcleo muito fechado. E você percebe ali no filme também que quando ela quer se encontrar com a namorada dela, né, quando não é na casa dela ou quando é em outro local, são sempre lugares muito escuros, muito escondidos, à noite, bares, lugares no subsolo, para que elas não sofram preconceito, né? Elas não podem andar em nenhum lugar, não tem um restaurante que nem tem hoje em dia, que é restaurante gay, um quiosque que nem tem na praia. Não vai ter praia, mas por exemplo, aqui em Copacabana tem quiosque, né? Então assim, não pode nada disso, elas são totalmente reprimidas. A diferença entre ela e a namorada é que a namorada não tem nada a perder, as pessoas sabem que ela pelos trejeitos dela, pelo modo dela de pensar, e ela não aceita que ela siga se escondendo. Um dos momentos que parece é quando ela vai cuidar do sobrinho de 5 anos e ela apresenta então a namorada como como amiga dela, e ela gostaria que fosse como namorada. Bom, eu não vou entrar mais muito no spoiler, não dar mais spoiler da história, que eu acabei falando um pouquinho mais, mas eu vou entrar numa questão que é muito, e eu não vou dizer exatamente como é também. Vai acontecer algo na escola que vai fazer com que até então a gente sente o quê? Empatia por ela. É um momento muito tenso, tá todo mundo ali contra o que ela é, dizendo a ela que aquilo é pecado, que ela é errada, que ela não deve existir, que ela deve ser escondida da sociedade, que ela é a escória da sociedade. Então assim, tudo isso está sendo falado no rádio, na televisão, nos cartazes na rua. A sociedade que ela vive se dá, inclusive a sua família, também pensam isso. Então é muito difícil para ela se abrir com alguém ou sair do armário, né, que não sejam as pessoas que já a conhecem através da namorada dela, dessa amizade que a namorada dela tem num núcleo um pouco maior ali na história. Mas a vida dela mesma ali, com a vizinhança, com a família, com a escola, ninguém sabe da orientação sexual dela, ela esconde isso muito bem. Só que a gente sente assim a simpatia com ela, do tipo, poxa, realmente é difícil pra ela, até que acontece uma coisa na escola que é referente, né, a um escândalo, seria pra escola. Ela não tá diretamente envolvida, né, ela não é exatamente com ela, mas ela vira uma testemunha. E, dito isso, o que se espera que ela faça, nessa condição principalmente, ela não consegue fazer. Pelo contrário, ela age de uma maneira que a gente não espera.
E isso faz com que a gente sinta, assim, raiva dela, porque afinal de contas ela tá indo contra, né, ela mesma. Eu não vou poder dar mais coisa da história, senão vocês vão acabar entendendo melhor o que é essa situação. Mas isso abala tudo, né, na vida dela. Então isso abala o relacionamento dela com a namorada, isso abala o relacionamento dela com o mundo. E ela se sente culpada também, mas ela ao mesmo tempo não tem coragem de enfrentar esses demônios que ela tem ali no dia a dia, com as pessoas que ela conhece, com quem ela não conhece, né? Medo de perder o emprego, medo de que as pessoas a vejam ou a tratem de outra forma. Então ela já tá tão acostumada a ficar dentro daquele casulo que pra ela é difícil. Gente, as atuações desse filme são extraordinárias. Eu vou também citar uma moça que é uma adolescente no filme, as duas, né? A Louie, que é a Lucy Halliday, ela tem uma participação muito importante, cenas que são cruciais para que a narrativa funcione e a gente comece a pensar o quão terrível é um ser humano não poder ser quem ele é por causa de preconceito, porque as pessoas não aceitam as diferenças. Então, assim, eu quando assisto essa espécie de filme, esse tipo de filme, eu me coloco no lugar das pessoas e falo, gente, que bom, né, que as coisas andaram pra frente, né, e mesmo que ainda exista muito preconceito, tem muito pra se discutir, muito pra se lutar, muito pra se ganhar nessa batalha, já foi pior. Mas pode voltar a ser pior se as pessoas continuarem com a mente fechada, misturando Deus com tudo, porque Deus não quis... Enfim, é uma questão muito ampla e eu vejo como amor, né? Eu vejo como o amor nunca pode ser errado, o amor nunca pode ser crucificado, o amor é a coisa de Deus. Então, realmente, assim, quando você assiste essa história, você fica pensando, poxa, por que não? Por que ela não pode? Por que ela não pode andar de mão dada com a namorada dela? Por que ela não pode dar um beijo na namorada dela? Dois casais se chupando no meio da rua na frente da criança é tão errado o hétero quanto é errado o homoafetivo, gente. É errado os dois. A criança não tem que ver aquilo. Então, assim, sabe? Eu acho que, enfim, é um filme muito potente. Ele ganhou um prêmio que eu até ia falar aqui com vocês. Ó, vencedor do prêmio do público do Festival de Veneza, drama LGBTQIAP+, de Blue Jeans, estreia nos 27 de julho. Ambientado no Reino Unido dos anos 80, a longa retrata a campanha opressora de Margaret Thatcher da comunidade, a partir do olhar de uma professora lésbica. Aqui, gente, tem também algumas falas aqui da diretora e tal, que eles mandaram no release, eu acho bacana e tal, até dividir com vocês, ó, que fala assim... Minha motivação, abre aspas, minha motivação para contar a história de Jim vem de uma compreensão pessoal de homofobia, bem como um desejo de dar voz aos professores esquecidos que lutaram contra o estigma e a difamação do Section 28. Eu queria mostrar que alguém como Jim podia querer se envolver nesse lado das coisas, mas por causa do público que enfrenta em seu trabalho, ela não foi capaz. Comenta Georgia sobre a ideia original da produção. A Georgia, gente, que eu tô falando, ela é a cineasta que é a roteirista e diretora. Se ela é roteirista, diretora do filme, ela é. Ó, filme escrito e dirigido pela estreante Georgia Oakley. Gente, é sensacional. Enfim, eu vou deixar a minha dica então pra vocês assistirem. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Se inscrever no canal, tá? Porque aqui tem vídeo todos os dias pra vocês. Muito eclético, muita coisa. E eu agradecer a assessoria e a oportunidade de assistir esse filme em primeira mão e dividir aqui com o público que me acompanha, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso pra vocês. A minha nota são 5 claquetes. Tchau!